Então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Bom dia. E hoje nós vamos finalizar a nossa jornada de 40 dias, que eu tenho certeza que foi muito maravilhoso para todos. Para mim foi muito especial. E hoje nós vamos trabalhar o tema regime, consequências do pecado. E quem vai finalizar essa série para nós é o nosso irmão Eliés Santiago, ele está sempre aqui conosco. Para quem não sabe, o irmão Eliés é terapeuta naturalista, iridologista, farmacêutico clínico e hospitalar. E com ele, a palavra. Bom dia, irmão. Seja mais uma vez bem-vindo. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos, graça e paz. Bom dia. Para eu, uma grata Bom dia, graça e paz. Bom dia, graça e paz. Sinto-me muito feliz porque estamos aqui nessa jornada, né? Graças a Deus. Estamos finalizando essa jornada também pelo poder de Cristo, porque nós sabemos que sem Deus não seria possível isso, né? Ser realizado. Sabemos que muitos irmãos nossos se empenharam em realizar esse projeto também, esse cardápio, né? Nós agradecemos aqui as nossas irmãs administradoras que foram ungidas pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos estarmos aqui hoje e preparando os nossos corações para que pudéssemos receber também o Espírito Santo, irmãos, porque o grande objetivo deste projeto é preparar os nossos irmãos, nossas irmãs para o entendimento melhor da palavra de Deus e também com o grande objetivo da nossa preparação para a transladação para o céu. Então, louvo a Deus porque nós conseguimos alcançar mais este grande objetivo, né? Eu quero, neste momento, pedir que os irmãos façam uso da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós vamos ler aqui em Daniel, no capítulo 1, e o versículo 10, aliás, do versículo 8 até o 12, que diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros mancebos, que são vossos iguais? Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. O verso 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Queridos, nós sabemos exatamente o desfecho desta história. Nós sabemos que Deus concedeu a Daniel e aos seus companheiros sabedoria 10 vezes mais do que a todos os outros sábios ali em Babilônia. Eles foram levados para a universidade, foram experimentados e Deus concedeu a eles, inclusive a Daniel, o dom de profecia. Nós sabemos que nós somos um povo especial, nós somos os reformadores, somos aqueles que são chamados de Elias, ou terceiro Elias, pelos quais iremos fazer um reavivamento e uma reforma, trazendo novamente todas as instituições de Deus que foram lá no Éden instituídas, trazendo, ou seja, reformando, né, isto que Deus deixou para nós. Dentre elas, a guarda do Santo Sábado, dentre elas,
a instituição do matrimônio, que é a manutenção da família, e também o regime vegetariano, ou aquele regime que Deus deixou para nós ali no Éden. Então nós somos esse povo. Essas mensagens que nos é traga hoje não é mensagens simplesmente esporádicas ou de qualquer forma para que podemos pensar, não tem um assunto, então vamos falar de regime alimentar. Não. Este assunto, ele é muito, muito importante para nós como filhos de Deus, porque envolve a nossa salvação ou a nossa perdição. Para aqueles que obedecem, para aqueles que observam, vai envolver a salvação, ou seja, receberemos a recompensa que é a salvação. E para aqueles que não querem obedecer ou acham que simplesmente não foi Deus quem determinou ou que mandou, então, infelizmente, não vão poder receber de Deus o grande bem-vindo. Então, nossa grande preparação hoje é para recebermos o bem-vindo do nosso Mestre Jesus, do nosso Deus, do nosso Salvador. Tá? Então, experimenta-te, peço, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem o quê? Carne? Não, legumes. Legumes a comer e água a beber. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui, antes de entrar na última parte do nosso livro, o Conselho sobre Regime Alimentar, que é o capítulo 23, das fases da alimentação de Elias. Nós somos o Elias espiritual, nós somos o Elias que dará a mensagem de reavivamento e reforma para estes últimos dias, estes últimos instantes, antes do aparecimento do nosso Salvador. Elias passou por 3 fases da alimentação. A primeira foi exatamente pão e carne. Ele passou por essa fase. E depois, pão e azeite. E depois, pão e água. Nós estamos finalizando a fase de pão e azeite, irmãos. Muito em breve, mas em breve mesmo. O mais breve do que os irmãos pensam, nós estaremos já na fase do pão e da água. É justamente o momento da perseguição da igreja de Deus. Nós passaremos por esse período, e onde os anjos de Deus irá nos alimentar da mesma forma que Deus enviou o maná para os seus filhos ali no deserto, que foi o pão dos anjos. Não é o pão que os anjos comeram, mas sim o pão que os anjos fizeram para o povo de Deus. Nós também vamos comer este pão trago por Deus para todos nós, os seus filhos. Por isso, irmãos, é essencial a nossa preparação hoje. Este assunto é de extrema importância. Ela não é algo banal. Ele é algo muito importante para nós. Aqueles que ainda não fizeram um concerto com Deus em relação ao regime pró-saúde, ao regime alimentar, por gentileza, faça sem demora. Vá aos pés do nosso Salvador Jesus. Pede força, coragem para vencer, determinação, determina. Tenha prioridade na vossa vida. E a prioridade nossa é a nossa salvação. Para nós recebermos mais luz, mais informação, precisamos ter a mente preparada para isto. Muito bem. Então nós vemos aqui que nós falamos sobre o regime vegetariano, o que Deus determinou para nós, e neste momento eu quero finalizar o capítulo 23 do nosso livro Regime Alimentar, que foi o estudo nosso durante esses 40 dias. E gostaria que os irmãos prestassem atenção em alguma pontuação, ou seja, todo esse capítulo é importante, todo o livro foi importante para nós, não foi nada desperdiçado. Mas aqui diz assim, olha, o regime cárneo é a questão séria.
hão de seres humanos viver da carne de animais mortos? A resposta, segundo a luz dada por Deus, é não. Decididamente não. As instituições da reforma de saúde devem educar nesse sentido. Os médicos que pretendem compreender o organismo humano não devem estimular seus doentes a viver da carne de animais mortos. Devem indicar o acréscimo de moléstia no reino animal, ou seja, para todos especialistas em saúde, para os médicos hoje, é dada uma advertência, porque a maioria do povo acredita na instituição médica. A maioria. Então, eles precisam ter a sabedoria de Deus para não indicar carne de animais mortos aos seus pacientes. E hoje nós vemos que eles fazem contrário do que Deus pediu. Por ausência de conhecimento ou até um estudo minucioso do malefício que é ocasionado para as pessoas que alimentam um alimento vegetariano ou de vegetais de segunda mão. O que é um alimento vegetariano de segunda mão? Os animais comem os vegetais, transformam naquelas células animal, e o ser humano, que é um ser inteligente, criado à imagem de Deus, se dispõe a matar o animalzinho e a comer os vegetais de segunda mão. Então, Deus chama a nossa atenção. Nós vimos aqui, o irmão Edilson, ele disse, aqui neste capítulo 23 também, e a irmã Sandra, eles mencionaram exatamente o que acontece com os animais e por que não podemos comer. E nós, como povo de Deus, nós também já temos essa luz. Mas se nós estamos falando aqui ainda, irmãos, é porque existe no meio do seu povo, no povo de Deus, pessoas que ainda não estão convertidos em relação ao uso da carne como alimento. É por isso que nós estamos falando este assunto. Existe muitas pessoas que ainda comem carne, especialmente nossos irmãos adventistas, quando se refere a eles, porque nós sabemos que o movimento de reforma, a igreja adventista do sétimo dia, o movimento de reforma, é um povo escolhido por Deus que não se alimenta de nada de carne. Louvado seja Deus. Mas ainda existe também no nosso meio irmãos que são membros, mas que não comem, mas não são ainda convertidos em relação a este fator. Então precisa se entregar a Deus sem reserva, precisa pedir a Deus mais iluminação, precisa ler o espírito de profecia, precisa ler a Bíblia. A Bíblia fala, ela é muito clara para nós quando ela diz que nós não podemos, não devemos comer alimentos carne. Agora, qual que é o regime adequado para nós? É o regime sem carne. A carne não é essencial para a saúde e a resistência, de forma alguma. Do contrário, o Senhor haveria cometido um erro ao prover o alimento para Adão e Eva antes de sua queda. Se você pensa que a carne faz parte do cardápio, você está enganado, porque o Senhor não se engana. Deus não se engana. E quando ele fez o cardápio para Adão, ali no Éden, ele não colocou a carne fazendo parte do seu regime. Todos os elementos de nutrição, todos, irmãos, se acham contidos nas frutas, verduras e cereais. Todos. Se você quer ter saúde, coma vegetais. O que diz lá em Romanos? Romanos diz que os fracos comem legumes. Os irmãos já ouviram? Já leram? Os fracos comem legumes. Por que os fracos comem legumes? Porque necessita ficar forte. As pessoas que estão doentes precisam comer legumes.
As pessoas que estão fracas, as pessoas que estão com sistema imunológico baixo, precisam comer vegetais, precisam comer legumes, precisam comer nozes, precisam comer os cereais. Para quê? Para nutrir as suas células, dar força, revigorá-lo, aumentar o seu sistema imunológico. É um erro supor que a força muscular dependa do uso de alimento animal. É um erro. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosa saúde se pode desfrutar, deixando de usá-los. Os cereais com frutas, nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias à formação do bom sangue. Quando a serva do Senhor escreveu aqui, inspirada pelo Senhor, ela deixou o essencial para o nosso entendimento. Qualquer um pode entender isso. Esses alimentos não são tão bem ou tão amplamente supridos pelo regime cárneo. Ou seja, tudo que você precisa. E se você acha que pode comer carne e que vai suprir, não são dessa maneira suprido, tá? Não pense dessa forma. Houvesse sido o uso da carne essencial à saúde e à força, e o alimento animal haveria sido incluído no regime do homem desde o princípio. Ciência do Bom Viver, página 316, que foi escrito em 1905. Agora, como aquele que já disse, por que usar o alimento em segunda mão? Por quê? O regime dos animais é verdura e cereais. Precisam as verduras ser animalizadas? Essa é uma pergunta. Ser incorporadas no organismo dos animais antes de ingerirmos? Precisamos obter nosso regime vegetal mediante o comer carne de cadáveres? Então, Deus proveu frutas em seu estado natural a nossos primeiros pais. Deu a Adão o encargo do jardim para o cultivar e cuidar, dizendo: ser-vos-ão para mantimento. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Um animal não deveria destruir outro para sua manutenção. Isso jamais, nunca foi do plano de Deus que um animalzinho destruísse outro animal para se tornar seu alimento. Imagina, para o ser humano, de forma alguma. Não se deve fazer isto. É pecado matar. Está no 6º mandamento. Mas o homem se deixou levar pelo inimigo das almas e o inimigo de Deus. E ele se tornou mais animal do que os próprios animais. Porque os animais, eles têm sentimentos, como foi mostrado aqui ontem pela irmã. Nós já víamos, mas isso tem que ser trago para nós, para que nós entendamos e também comuniquemos àqueles que ainda façam o uso dos animaizinhos como alimento. A carne, irmãos, ela é um estimulante típico que ela embota a mente de qualquer pessoa que consome. Embota. O que é embotar, irmãos? É você não ter a percepção, a lucidez, que é essencial para o entendimento da vontade de Deus. Nós sabemos que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. E ele fala às nossas faculdades mentais. Só que nós podemos entender ou podemos simplesmente ouvir essa voz e ignorá-la, ou muitas vezes a mente está tão embotada que ela não consegue ouvir ou ter essa percepção da voz de Deus através do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Quando se deixa o uso da carne, há muitas vezes uma sensação de fraqueza, uma falta de vigor. Muitos irmãos, olha, tem muitos clientes meus que eu passo para eles, quando eu faço uma reeducação alimentar, eu tiro por algum tempo para eles sentir
a desintoxicação no organismo dele. E eles me ligam: doutor, eu estou fraco, eu não estou conseguindo fazer isso que o senhor pediu, o que eu devo fazer? Eu vou explicar para eles que é uma ilusão que está passando, porque o organismo, naquele momento, ele está desintoxicando, tirando uma carga pesada que o organismo estava acostumado a fazer para a manutenção da vida dele. Então ele tem essa sensação de fraqueza, mas não é a fraqueza pela ausência da carne, mas sim uma leveza pela desintoxicação. E essa é a sensação que muitas pessoas que estão deixando de comer carne têm. Então está desintoxicando, ele sente que como se estivesse fraco, mas não é uma fraqueza. Então aqui diz, quando se deixa o uso da carne, há muitas vezes uma sensação de fraqueza, uma falta de vigor. Muitos alegam isso como prova de que a carne é essencial, mas é devido a ser o alimento dessa espécie estimulante, a deixar o sangue febril e os nervos irritados, que assim se lhe sente a falta. Alguns acham tão difícil deixar de comer carne como é ao ébrio o abandonar a bebida. Mas, se persistirem, sentirão muito melhores com a mudança. O alimento carne também é prejudicial. Seu efeito, por natureza estimulante, deveria ser argumento suficiente contra seu uso. E o estado doentio quase geral entre os animais torna-o duplamente objetável. Objetável é aquele que você recusa. Tende a irritar os nervos, a excitar as paixões, fazendo assim com que a balança das faculdades penda para o lado das propensões baixas. É por isso que nós vemos hoje a nossa sociedade numa decadência moral tão grande. É por isso que nós vemos as pessoas com pouca força para vencer seus hábitos errôneos. A alimentação cárnea, ela é prejudicial. Se é prejudicial, então não coloque na boca. Aqui a serva do Senhor, ela diz assim, olha, fiquei um tanto surpreendida com o vosso argumento quanto à razão, porque um regime cárneo vos mantinha forte. Pois, se vos colocardes fora da questão, a razão vos ensinará que um regime cárneo não vos é de tanta vantagem, como supondes. Sabíeis como havia de responder a um adepto do fumo, se ele alegasse, em favor do uso do mesmo, os argumentos que tendes apresentado com razão para dever continuar a comer carne de animais mortos como alimento. Então ela aqui faz uma comparação para a irritação do sistema nervoso como ao fumo e também como a bebida. Ela intoxica de tal forma que os nervos ficam insensíveis. A pessoa fica fria. Ela não consegue ter percepção da real situação quanto ao sentimento do seu próximo. Não tem. Ela perde isto. Ou seja, vê uma pessoa passando necessidade e aquilo é como se não tivesse acontecido na visão dela. A fraqueza que as pessoas que comem carne experimenta, ou seja, quando não faz uso dela, é uma das mais fortes razões que eu possa apresentar, diz a serva do Senhor, para os abandonardes. Os que comem carne sentem-se estimulados depois de ingerir esse alimento e julgam que se tornaram mais fortes. Depois de abandonar o uso da carne, a pessoa poderá por algum tempo sentir certa fraqueza, mas quando seu organismo estiver limpo do efeito desse regime,
não mais sentirá fraqueza e deixará de desejar aquilo que alegava ser coisa essencial para a sua resistência. Queridos, a carne então intoxica os nervos, intoxica o organismo. E ela traz uma gama de hormônios, ela traz ali uma gama de toxinas que vai embotar a mente, encher aquelas células que é para estar recebendo os vegetais, a nutrição dos vegetais, ela enche, intoxica, dá um trabalho para as células para poder eliminar aqueles resíduos tóxicos e com isso ele se sente muitas vezes forte, mas não é porque elas estão trabalhando muito para poder deixar com que a vida esteja ali presente. Mas nós precisamos, irmãos, graças a Deus, Deus nos deu orientação para substituir isso, substituir a carne. Então, as pessoas que querem buscar a salvação, que querem morar no céu, um lugar onde não vai ter morte, um lugar onde não vai ter carne para se comer, onde não vai se matar os animaizinhos para se comer, precisam começar aqui agora. Precisam começar hoje, se ainda você não faz. Quando se abandona a carne, deve-se substituí-la com uma variedade de cereais, nozes, verduras e frutas, os quais serão a um tempo nutritivos e apetitosos. Isso se necessita especialmente no caso de pessoas fracas ou carregadas de contínuo labor. Em alguns países em que é comum a pobreza, é a carne o alimento mais barato. Sob essas circunstâncias, a mudança se efetuará sob maiores dificuldades, ou seja, elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Pode, no entanto, ser operada, mesmo tendo uma escassez de vegetais, cereais e nozes. As pessoas precisam ser providas, ou seja, dar o seu jeito para poder adquirir aquilo que Deus deixou em primeira mão para que nós alimentássemos. Devemos, porém, considerar a situação do povo e o poder de um hábito de toda a vida, sendo cautelosos em não insistir indevidamente, mesmo quanto a ideias justas. Ninguém deve ser solicitado a fazer abruptamente a mudança. A pessoa tem que determinar no seu coração uma mudança no estilo de vida. Ela precisa determinar. Só que tem algumas pessoas que elas não conseguem determinar. Então elas precisam da ajuda do profissional. Elas precisam dessa ajuda, elas precisam desse empurrão. Ninguém começa uma obra só por acaso, sem sentir o toque do Espírito Santo ou sentir a necessidade de ter uma saúde plena. O lugar da carne deve ser preenchido com alimentos sãos e pouco dispendiosos. Comer frutas. Irmãos, se tem alguém que tem dificuldade de vencer a questão da alimentação, ela precisa orar a Deus. Ela precisa clamar ao Senhor e entrar em um propósito de jejum e oração. Ela precisa disso. Em todos os casos, educai a consciência, aliciai a vontade, supri alimento bom, saudável, e a mudança se efetuará rapidamente, desaparecendo em breve a necessidade da carne. Olha só, olha o conselho da serva do Senhor. Educai a consciência, aliciai a vontade. A vontade nossa, ela é um poder. A vontade que Deus nos concede, ela é um poder, e esse poder tem que ser usado para o bem. Suprir alimento bom, saudável, e a mudança se efetuará rapidamente, e nós notaremos, todas as pessoas que fazem essa mudança, irmãos, ela passa por um período de transformação.
mas para a coisa boa, para o bem. Quando ela termina, ela fala assim, nossa, graças a Deus consegui, que bom, que bênção. E outras, a maioria diz, se eu soubesse que era tão bom, já teria feito isso há muito tempo. Quando a pessoa vai fazer essa mudança, irmãos, ela precisa de orientação. Ela precisa de um preparo para que ela esteja comendo os alimentos saudáveis e bem preparados. Diz que o devido preparo do alimento é a realização muito importante, onde a carne não é tornada o principal artigo de alimentação, especialmente a boa cozinha essencial exigência. Importa que se prepare alguma coisa para substituir o lugar da carne. E esse substituto precisam ser bem preparados de maneira que a carne não seja desejada. Qualquer alimento, irmãos, que nós vamos preparar, que a gente não faça com amor e não tenha a ciência da preparação ali na cozinha, ele vai ficar insonso ou sem sabor. O que dá o sabor ao alimento na preparação é o sal. O sal dá o sabor, ele é um realçador de sabor. Então, nós precisamos de saber fazer. Da mesma forma que se vai preparar a carne, preparemos os legumes, os vegetais, para que se tornem apetitosos. Muito bem. Quando nós decidimos fazer o abandono desses alimentos, nós precisamos de estar buscando conhecer para fazer e não ter ideias de voltar novamente a comer esses alimentos errados. Aqui diz assim, olha, achamos em cada exemplo desses boa razão porque eles não podem viver a reforma de saúde. Não vivem e nunca a seguiram estritamente, portanto não podem ser por ela beneficiados. Alguns caem no erro de pensar que, porque rejeitam a carne, não necessitam substituí-la com as melhores frutas e verduras, preparadas em seu estado mais natural, isentas de gorduras e especiarias. Se tão somente eles arranjassem habilmente as magnificências com que o Criador os tem rodeado, pais e filhos empenhando-se unidos e com pureza de consciência na obra, fruiriam a comida simples e seriam então capazes de falar com entendimento da reforma de saúde. Os que não se converteram a esta reforma e nunca adotaram plenamente, não são juízes de seus benefícios. Os que se afastam ocasionalmente para conceder com o gosto, comendo um peru gordo ou outros alimentos cárneos, pervertem o apetite e não são os que podem julgar os benefícios do sistema da reforma de saúde. São controlados pelo gosto, não pelos princípios. Então isso aqui chama a atenção para aqueles que ainda fazem uso destes. E aí muitas vezes fazem, irmãos, e aí vai para lá fazer palestras, falar sobre saúde, sendo que eles não vão ter o poder para falar daquilo que não fazem. Então a serva do Senhor, ela faz um apelo, né? Para todos aqueles, os nossos irmãos adventistas, que fazem uso deste alimento. Ela diz, olha, abandonai o mais rápido possível. Lá no céu não vai entrar uma pessoa que fazem uso do alimento cárneo. E quando Jesus voltar, não vai encontrar 1 grama de carne de animal no estômago dos filhos de Deus. Muitos pais
procedem como se estivessem privados da razão. Acham-se num estado de letargia, paralisados pela condescendência com apetite pervertido e paixões rebaixadoras. Ela que chama a atenção dos pastores que conhecem a verdade e que devem despertar o povo de sua condição de paralisia e levá-los a abandonar as coisas que criam um apetite quanto à carne. Aí ela diz: caso negligencie a reformar-se, perderão o poder espiritual e tornar-se-ão mais e mais aviltados por pecaminosa condescendência. Hábitos que desgostam ao universo celeste, que degradam seres humanos mais baixo que os animais, são nutridos em muitos lares. Que todos quanto conhecem a verdade digam que vos abstenhais da concupiscência carnais que combatem contra a alma. Outro parágrafo deste capítulo diz assim: não dê nenhum de nossos pastores um mau exemplo no comer carne. Vivam eles e sua família segundo a luz da reforma de saúde. Não animalizem nossos pastores sua natureza e as de seus filhos. Os filhos cujos desejos não foram refreados são tentados não somente a condescender com hábitos comuns de intemperança, mas a dar rédeas soltas às suas paixões inferiores e a menosprezar a pureza e a virtude. Esses são levados por Satanás, não somente a corromper o próprio corpo, mas a cochichar suas más comunicações aos outros. Se os pais estão cegos pelo pecado, deixam muitas vezes de discernir estas coisas. Deus manda aos pais que moram nas cidades o grito de advertência: reuni vossos filhos em vossas próprias casas, recolhei-os para longe dos que estão menosprezando os mandamentos de Deus, que estão ensinando e praticando o mal. Saí das cidades o mais depressa possível. Então é um alerta do Senhor para o seu povo, porque a condescendência com apetite se tornou um ídolo. Um ídolo. A glutonaria. Hoje nós vivemos num mundo de embriaguez e glutonaria. E os filhos dos pais cristãos que veem isto, eles precisam ser retirados das cidades. Os pais podem adquirir, aqui a serva do Senhor dizendo, os pais podem adquirir pequenas casas no campo, com terras para cultivar, onde possam ter pomares e cultivar verduras e pequenos frutos para substituírem o alimento carne, tão corruptor do sangue vital que corre nas veias. Então ela dá esse exemplo aqui. E quando ela falou sobre a carne para os pastores, porque na realidade, irmãos, a maioria dos adventistas, não todos, os adventistas, a gente chama de nominais, eles alimentam de carne, só não come carne de porco, porque está explícito aqui que não deve comer nenhum alimento carne, mas eles entenderam apenas que Deus abomina a carne de porco. Eles não compreenderam isso aqui que nós compreendemos. Então nós precisamos de ajudá-los a entender que eles são nossos irmãos e precisamos ajudar eles a entender que eles não podem estar nesse caminho, no caminho certo, que vai para o céu e comendo alimentos animais. Se nosso apetite clama pela carne de animais mortos, olha só, é uma necessidade jejuar e orar para que o Senhor dê sua graça,
para negar-se a concupiscências carnais que combatem contra a alma. Irmãos, eu quero fazer um adendo a isto aqui, para nossos irmãos também, vegetarianos, para nós, isso aqui é para nós, para mim, para eu, para os irmãos. Se ainda temos dificuldade de vencer qualquer coisa que impede a nossa comunhão com o Senhor, que a nossa mente esteja límpida, não é só da carne, a carne, graças a Deus, nós como povo não comemos, mas existem alguns alimentos que precisam ser abandonados também, que muitos dos nossos irmãos não têm força. Então, eu gostaria de dizer, como a serva do Senhor disse, olha, jejue, ore, para que o Senhor dê graça para negar-se às concupiscências daquele apetite pervertido. Irmãos nossos são muitas vezes nervosos, são muitas vezes iracundos, irados, porque se alimentam de comidas estimulantes. E nós não podemos fazer isso com o nosso corpo. Precisamos sim ter o autocontrole, domínio, mas que vem do alto. Precisamos disso. Então jejue, ore. Muitos dos nossos irmãos estão doentes e eles precisam de cura. Mas você sabia que é errado muitas vezes nós orarmos por um irmão ou uma irmã que não quer mudar, ou seja, são condescendentes com o apetite errado, está levando eles a um processo de enfermidade e que vai levar à morte. E se ele não tem esse pensamento de mudar, quando fica curado, não deve orar por eles, não deve. A serva do Senhor fala que nós não podemos orar pelas pessoas que querem continuar naquele mesmo ritmo, naquela mesma vida que os levou a ficar enfermos. Não daremos como mensageiros de Deus decidido testemunho contra a condescendência com o apetite pervertido? Deus tem provido abundância de frutas e cereais, os quais podem ser preparados de maneiras saudáveis e usados na devida quantidade. Então, quantidade e qualidade manda. Por que, então, continuam os homens a preferir alimentos não saudáveis ou alimentos cárneos? Podemos nós, possivelmente, ter confiança em pastores que as mesas em que é servida a carne une-se aos outros em comê-la? Aqui diz que de forma alguma o pastor, o líder que come carne, você não pode ter confiança nessa pessoa. Conselho sobre regime alimentar, 401, o tópico 3. Então, diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus. Todo aquele que transgride as leis da saúde será certamente visitado com o desagrado de Deus. Ela exclama, quando o Espírito Santo poderiam ter dia a dia caso andássemos circunspectantemente, renunciando ao próprio eu e praticando as virtudes do caráter de Cristo. O Espírito Santo poderia ter trabalhado, poderia ter dado saúde, mas não, foram contrário ao que Deus disse, foram contrário aos mandamentos do Senhor. Quanto ao alimento cárneo, podemos dizer a todos, deixai-o em paz. Todos devem dar claro testemunho contra o chá, o café, nunca deles se servindo. Aí ela diz, são narcóticos prejudiciais a um tempo, ao cérebro e a outros órgãos do corpo. Aí ela diz mais assim ainda, olha, lá em 1906, ela diz assim, ainda não chegou o tempo em que eu possa dizer que o uso do leite e dos ovos deva ser inteiramente abandonado. Ela diz lá naquele tempo, leite e ovos não devem ser classificados entre os alimentos cárneos.
em certas doenças, o uso de ovos é muito benéfico. Isso quando ela diz lá em 1906. Renunciem os membros de nossas igrejas a todo apetite egoísta. Todo dinheiro gasto em chás, café e alimentos carnes é mais que desperdiçado, pois essas coisas impedem o melhor desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e espirituais. Irmãos, deixa eu só clarear um pouquinho algo para os irmãos, que o chá, quando fala do chá, é o chá preto, ele é rico em teína. Teína é um alcaloide, a família dos alcaloides, eles são altamente estimulantes do sistema nervoso. Teína é presente nos chás. A teobromina, ela é presente no chocolate ou no cacau. E a cafeína, ela é presente no café e também no guaraná. O guaraná, ele tem 2 vezes mais cafeína do que o café. E essa família, ela é pertencente às metilxantina ou alcaloide, altamente, ele ajuda o sistema nervoso a ficar ligado, mas depois leva para o nível depressor todas as pessoas que fazem uso dessa família. Então, por isso é chamado a nossa atenção aqui pela serva do Senhor sobre o uso do chá e sobre o uso do café e do alimento carne, por causa dessa estimulação que faz no corpo. Os irmãos estão entendendo? Então, não tenha dúvida, o chá preto, chá mate, café, chocolate, os refrigerantes, todos eles, irmãos, são algo que nós não podemos colocar na boca. Não devemos. Se há algum irmão que ainda faz uso dessas substâncias, desses produtos ou pseudo-alimentos, não faça. E se tem dificuldade, faça um concerto com Deus. Existem irmãos no nosso meio, irmãos, que são chocolatras. Gostam muito de chocolate. Então precisa orar, precisa clamar a Deus para que possa vencer. Fazendo um resumo aqui deste capítulo, irmãos, diz assim: se pudéssemos oferir qualquer benefício da condescendência com desejo de alimentos cárneos, eu não vos faria este apelo. Mas sei que tal não se dá. A alimentação carne é prejudicial ao bem-estar físico e devemos aprender a passar sem ela. Os que estão em condições de seguir o regime vegetariano, mas atêm-se às suas preferências, comendo e bebendo o que lhe apraz, pouco a pouco se tornarão descuidosos das instruções que o Senhor lhes deu no tocante às outras verdades e serão, por fim, incapazes de discernir estas, colhendo o que semearam. Então a serva do Senhor, ela deixa o exemplo e deixa aqui uma palavra dizendo que a carne não se deve comer, não é alimento apropriado. Nós vemos aqui na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E o apóstolo João, lá na sua 3ª carta, no versículo 2, ele diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vais a tua alma. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar, nos ajudar a entender que a nossa mente precisa estar límpida, nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o regime que Deus nos deixou é o regime vegetariano, aquele regime que Deus deixou lá no Éden para nós, e que nós, como o terceiro Elias, iremos pregar, iremos viver, iremos também ajudar outras pessoas que não conhecem. Que o Senhor nos encha da sua graça, encha-nos do seu poder, revista-nos de força vinda do alto,
para vencer todas as condescendências com alimentos que não condiz com os salvos que irão ser transladados para o céu. Esse é meu sincero desejo, a minha oração para mim e todos nesta manhã. Amém? Amém.